Hoje eu vou falar sobre viagens no tempo, porque uma amiga minha me pediu para falar sobre esse assunto e como eu nunca havia feito um vídeo falando especificamente sobre isso, eu achei que valia a pena, né? Mas eu já vou deixar avisado aqui logo de cara que provavelmente a minha visão acerca desse assunto não vai ser muito agradável para a maioria das pessoas que são entusiastas dessa ideia, dessa possibilidade. Mas primeiro eu vou até falar um pouco sobre o porquê que as pessoas pensam sobre isso, né? Acho que a ideia de viajar no tempo, quase que para todo mundo, acaba sendo introduzido primeiramente de um ponto de vista, sim, da ficção, né? Eu não saberia dizer se foi algum filme bem famoso, tipo De Volta para o Futuro, né? Que me levou a refletir sobre essa possibilidade de uma pessoa viajar no tempo, sair do período histórico que ele está e parar em outro. Mas tem jogos como, por exemplo, Chrono Trigger, que falou isso também lá nos anos 90. Aí a gente pode falar também um filme que eu me lembro que na minha juventude especificamente foi bem marcante, deu realmente refletir sobre essa possibilidade de tu voltar especificamente para outro período da tua vida, né? Que seria o filme Efeito Borboleta. Então, acontece muitas maneiras diferentes dessa ideia, dessa possibilidade, né? E ao longo da minha a vida adulta, digamos assim, quando chega assim nessa ideia de um ponto de vista mais assim, não sei se científico, mas tentando discutir do viés da possibilidade, ao longo do tempo algumas visões acabaram ganhando mais força, né? Maior tração por várias razões, né? Basicamente, isso também envolve uma visão cosmológica da parada. Eu acho que para a pessoa acreditar que a gente pode viajar no tempo, ir para o passado ou para o futuro, implica tu ter uma certa realização de como que o mundo funciona a níveis cosmológicos mesmo, sabe? O que é possível, sabe? Dentro dessa realidade e o que é uma coisa que simplesmente está na esfera da verdadeira incapacidade, né? Então, por que eu disse que eu deixaria as pessoas um pouco assim, talvez insatisfeitas com a minha resposta? É que, em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês que eu não acredito em viagem no tempo do ponto de vista aquele assim, bem caricato, sabe? Da ideia de fazer uma máquina do tempo que as pessoas entram nela e conseguem voltar para períodos do passado, especificamente no passado, e o meu argumento para essa coisa é de um ponto de vista bem pragmático, sabe? Que seria o seguinte: se existisse a possibilidade das pessoas viajarem do futuro para o passado, ou seria o presente, a gente já teria visto isso, sabe? E é claro que as pessoas que gostam de acreditar nessa ideia ficam buscando evidências históricas para isso, né? Querem encontrar figuras que viveram, que existiram, né? Ou pessoas que tiveram curtas passagens, sabe, sobre um período histórico e correlacionar aquela figura com isso, né? Mas então, para vocês, de um ponto de vista assim, bem falando de forma racional, eu não acho que isso seja possível, sabe? Para eu acreditar nisso, teria que ser assim algo que é comprovado sem estar na esfera da discussão, entendeu? Realmente alguém faz essa entrada triunfal, sabe? Uma nave, um carro, uma máquina, alguma coisa cospe alguma pessoa assim, sabe? Que fala, eu vim aqui do futuro, tipo o Exterminador do Futuro, sabe? A pessoa fala, eu vim do ano de 2000 e tanto e agora voltei aqui para tentar evitar o fim do mundo, entendeu? Algo desse nível mesmo para acreditar que isso seria uma possibilidade. E daí também tem a outra opção, né? Que seriam viagens para o futuro, né? Algum dia a gente desenvolver uma tecnologia que um ser humano entra ali na hora que a gente define como presente e depois essa pessoa sai daquela máquina ou passa por aquela experiência e ela está em outro período, sabe? Avançou 100, 200, 300, 1000 anos de idade, sei lá quanto tempo a pessoa avançou, né? Essa é uma ideia que, se eu não me engano, foi abordada de uma forma mais cientificamente acurada no filme Interestelar, né? Porque daí está levando em consideração, acho que leva em consideração a ideia da dilatação do tempo, que basicamente diz que a nossa passagem do tempo, né, a gente experimenta uma passagem do tempo diferente de acordo com a gravidade que está exercendo pressão sobre nós, né? Então, até onde eu sei, simplificando, quanto maior a gravidade, ou quanto mais perto tu tá de um eixo gravitacional, se é que é essa expressão que eu deveria estar usando, o tempo passa de uma forma mais devagar para ti, né? Enquanto uma pessoa que está livre dessas pressões gravitacionais, né,
como um exemplo prático, que é uma nave que está fora da órbita de qualquer planeta e ela fica viajando, né? Também tem essa questão o tempo também seria afetado pela velocidade, então corpos que estão se movendo muito rapidamente sentem a passagem de tempo de uma forma mais rápida, né, do que corpos que estão parados, ou aqui na Terra, basicamente, nenhuma velocidade que tu alcança dentro do planeta Terra é rápida o suficiente para fazer com que o tempo passe diferente para ti, né? Mas então, seria isso, entendeu? Uma forma nada assim exagerada de viagem no tempo, não vou dizer nada exagerada, né? Ainda exigiria uma tecnologia para tanto, mas seria uma pessoa sair da Terra e ficar viajando dentro de uma nave a uma grande velocidade, sem estar perto de nenhum eixo gravitacional, e passado algum tempo nessa experiência, quando ele voltasse para a Terra, ou para outro planeta, mas vamos manter apenas o planeta Terra, para nós que estávamos aqui, vai ter passado muito tempo já, sabe? Muito, muito tempo, embora tenha sido uma experiência bem mais demorada do que para a pessoa que fica fora do planeta, viajando. Então, essa daí eu digo isso para vocês, que até onde eu sei, isso poderia acontecer, sabe? Mas acho que ninguém leva esse tipo de viagem no tempo como uma verdadeira viagem no tempo que as pessoas gostariam de acreditar, né? Que é essa que eu descrevi antes. Ou tu volta para um período do tempo que já aconteceu, ou tu avança para um período de tempo que ainda não chegou, mas por alguma razão já deve estar lá, né? Então, a minha visão cosmológica sobre essa ideia de viagem no tempo envolve alma, envolve espírito e envolve uma compreensão acerca do próprio tempo mesmo, né? Porque enquanto assim matéria, a gente é condicionado a acreditar nessa passagem de tempo que é contínua, né? Como se tivesse o início, meio e fim, e como se a linha do tempo estivesse avançando assim, né? Seguindo sempre em uma única direção. É porque essa é a forma que a gente experimenta estando encarnado aqui na Terra. Mas eu acredito que o tempo, na verdade, ele é algo assim, algo constante, entende? Eu não acredito que tu pode voltar para um ponto do passado, porque passado, presente e futuro são expressões que a gente usa para tentar explicar, sabe, essa experiência, né? Essa sensação de passagem do tempo. Basicamente, eu acho que tudo que já existiu, sabe, ainda existe lá, sabe? Existe de uma forma constante, entendeu? Mesmo que nenhum de nós possa experimentar aquilo no presente, eu acho que tu pode revisitar aquilo lá de uma forma que tem a ver com a tua alma, entendeu? Com o teu espírito, com viagens que daí eu teria que entrar no plano do espiritual e do astral, mas eu realmente acho que tu livre do teu corpo, tu pode voltar no tempo, entendeu? Tu pode viajar no passado. Mas eu não tenho essa ideia de que tu pode sim, se reinserir naquela cena, entendeu? Porque daí eu vou tentar entrar em outros pontos, assim, que daí não sei se tem a ver com cosmologia, mas talvez até com como que eu acredito que a realidade funciona, sabe? Eu não acredito que um ser humano seria capaz de ter esse poder todo, tá ligado? Que basicamente tu se reinserir de novo de forma material, sabe? Tu voltar a estar presente num ponto que tu já tá, é até aquilo que na ficção foi simplificado e as pessoas meio que aceitaram, que não dá pra tu existir duas versões tuas ao mesmo tempo, entendeu? Como se, eu vou voltar no tempo e eu vou ficar diante do Renan do passado, sabe? É um conceito, na minha opinião, totalmente abstrato, fictício e totalmente impossível de ser vivido, entendeu? As pessoas têm um grande fetiche, né, em transformar experiências não materiais em materiais, tá ligado? As pessoas, por viverem assim presos a essa nossa matéria, eles só conseguem compreender as coisas e aceitar as coisas e respeitar essas coisas também se elas forem experiências materiais, sabe? Apenas se uma pessoa conseguisse de fato entrar numa nave, num foguete ou numa máquina qualquer e se transportar materialmente, sair de dentro de uma nave e interagir com aquele mundo de forma material, sabe? As pessoas olharem para ele, raciocinarem com ele e dizer, então tu é uma pessoa que veio do futuro, entendeu? As pessoas querem explicar fenômenos que, na minha opinião, são possíveis de acontecer, entendeu? Como viagem do tempo. Mas não dessa maneira, tá ligado? Não é assim que alguém vai viver, sabe? Não é assim que tu vai viajar para o passado, sabe? Eu até acho que tu pode viajar para o passado para além daquilo que tu mesmo viveu, entende? Não é só uma questão assim, de reviver memórias. Eu de fato acho que pessoas instruídos o suficiente sobre esse processo conseguem voltar no tempo para um período de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, inclusive se posicionar geograficamente, sabe? A pessoa bem instruída pode revisitar o passado da humanidade e tudo mais
E eu acredito que até o futuro, visto que na minha visão de tempo que eu dei para vocês, eu falei que o tempo é algo constante, né? Assim como o passado ainda existe eternamente, o futuro já está existindo lá muito antes da gente chegar lá com a nossa matéria, entendeu? As coisas já estão lá dentro dessa minha visão cosmológica, entendeu? Do que eu acredito que seria o tempo, basicamente, né? Mas então é isso, entendeu? A minha visão acerca de viagem do tempo no presente momento é esse. Eu não acredito em viagem do tempo material, tá ligado? Nem que alguém algum dia vai conseguir viajar pro futuro, sabe? Dessa forma, assim, de, entrei num lugar, apertei um botão e quando eu saio daquele lugar eu tô a 1000 anos no futuro, sabe? Tô vivendo no planeta Terra de 1000 anos no futuro. Eu não acho que algo assim vai acontecer. Da mesma forma que não vai ter essa viagem no tempo, seja de uma forma tecnológica ou até com outras técnicas, sabe? Que não são necessariamente uma tecnologia, mas outras ferramentas que algum ser humano poderia ter acesso e desenvolver. Eu não acho que tu pode voltar de forma material e interagir contigo mesmo do passado, ou reescrever, sabe? Aquela coisa também que é uma idealização moderna, que é tipo, volta para o passado, altera uma possibilidade e todo o futuro muda, sabe? A gente viu desde os tempos dos filmes do De Volta para o Futuro e até nos filmes da Marvel, por exemplo, sabe? Tu altera algo para ver o que vai acontecer lá na frente, entendeu? Eu também não acho que a realidade possa funcionar dessa forma, sabe? Eu não acho que a realidade funciona de um jeito que alguém pode sair do período de tempo que ele está agora, né? Enquanto matéria, voltar para um período de tempo, interagir com as outras matérias lá, e algo que ele fazer lá faz com que tudo que aconteceu seja desfeito e depois refeito de outra forma. Para mim, totalmente uma ficção, sabe? Feita para fazer roteiros e alguns roteiros bem interessantes, sabe? Mas agora, se tu me perguntasse, Renan, tu acha que é possível viajar no tempo? Eu acho que é possível viajar no tempo sim, entendeu? É possível viajar no tempo sim, mas não de forma material. Não é tu com o teu corpo, com a tua carne, com os teus ossos que vai parar no passado. Mas agora, tem como tu utilizar a tua mente ou a tua consciência, se tu preferir, para voltar no tempo, para percorrer períodos da tua própria vida, inclusive, voltar para momentos específicos do que tu viveu, até como também tu ser capaz de ter acesso e enxergar de fato, sabe? Vislumbrar de fato, ver de fato o que aconteceu aqui no nosso planeta Terra, sabe? Mas é óbvio que isso não é algo que acontece da noite pro dia, inclusive não sou eu que vou ensinar isso para vocês. Né? Esse vídeo era mais para esclarecer sobre o que eu acredito. E eu acredito sim nessa viagem do tempo que eu descrevi para você, sabe? Espiritual, visto que para mim o tempo não é algo constante, tá ligado? Então não é nem necessariamente, eu estou voltando no tempo. Tu não tá voltando, tu tá viajando, sabe? Tá viajando para uma dimensão, talvez, que normalmente encarnado aqui no planeta Terra, tu não consegue fazer esse deslocamento, mas livre dessas amarras materiais, tu consegue sim acessar partes do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa dimensão, que existem sim num lugar que a gente define como passado, entendeu? Mas na minha opinião o tempo é o tempo. Ele é contínuo, ele é constante, ele é eterno, inclusive, né? Então não é algo que tu pode avançar ou voltar, sabe? Porque tudo já tá aí, tá ligado? Tudo existe ali e é só a nossa percepção aqui na Terra que é assim, como se fosse início, meio e fim, passagem de tempo num único sentido constantemente, porque é muito mais fácil viver dessa forma, tá ligado? É muito mais fácil organizar a tua vida tendo essa realização e não essa outra que eu tentei compartilhar aqui com vocês. Mas é isso aí. Quem curtiu até o final, quem assistiu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu tiver assistido no YouTube, ou deixa um like e passa a me seguir aqui no TikTok, se for nessa plataforma que tu me viu. Valeu e até a próxima.